Você provavelmente já olhou para algo, alguma série, algum filme, alguma música, algum evento, qualquer coisa e já pensou: na minha época isso era muito melhor. E de fato, a gente pensa muitas vezes isso, e esse pensamento, essa revisão do passado, esse conforto que olhar para ele nos traz, esse confronto que olhar para ele nos traz, é algo que ajuda a gente a vivenciar os dilemas do dia a dia e aprender com as experiências passadas. E o nome disso eu acho que é normal para todo mundo e você provavelmente já deve saber porque está no título desse vídeo. Nostalgia. Mas então, o que eu vim de fato falar nesse vídeo? A questão aqui é questionar se esse passado, quando confrontado com coisas reais, para além das nossas memórias, que podem ou não ser fidedignas, será que esse passado era realmente tão bom assim? Nesse vídeo eu quero te desafiar a confrontar então essas memórias com fatos da realidade. O que a gente realmente viveu, como que eram as coisas nesses tempos, porque nesse confronto o resultado pode ser surpreendente. Então fica aqui e me acompanhe um pouco nessa nova reflexão sobre nossas memórias e confortos do passado. Nostalgia normalmente é a palavra que a gente dá para aquele sentimento, aquela sensação que muitos estudiosos já se debruçaram sobre voltar ao passado, relembrar memórias, ter um sentimento que normalmente é de conforto. Mas ele pode não ser só disso. Nostalgia, esse pensamento de ir ao passado, essa lembrança de algo que já foi e não vai voltar, é mais do que simplesmente trazer memórias à tona. É sentir com essas memórias. Os sentimentos são variados. Você pode sentir conforto, segurança, pertencimento e ser reconfortante para você como um todo, porque a nostalgia normalmente nos leva a um lugar conhecido. Afinal, o que é mais conhecido que a nossa própria história e aquilo que a gente já experienciou? Mas mesmo assim, ela não fica só nos sentimentos bons. Às vezes as nostalgias trazem dor e coisas um pouco mais tristes. Até porque voltar aos arquivos e à memória é algo que vai nos levar a vários lugares. Apesar da nostalgia normalmente estar nesse lugar bom, ela também pode ir para esse lugar ruim. E de fato, ela nos leva para os dois. Mas normalmente a gente se debruça um pouco mais nesses sentimentos bons. E eu acho que é aí que mora o principal lado da nostalgia. A gente sempre volta no tempo que as coisas eram melhores. Não ironicamente, normalmente quando a gente pensa em coisas nostálgicas, a gente pensa numa época que não volta mais. Se somos jovens, a gente pensa muito na nossa infância, quando somos adultos, também. E acho que esse é o lugar que traz o maior conforto para nós, dentro da nostalgia, como ser humanos, porque era o tempo que você não precisava fazer muita coisa. As coisas eram boas, as coisas eram simples e estava tudo bem. Você não tinha problemas para se preocupar, você não tinha tecnologias para descobrir, coisas novas que te assustavam, só coisas benéficas. Você vai ter várias histórias com seus amigos, várias histórias com seus parentes e várias coisas que vão te trazer esse conforto que a gente já falou. Mas não é só isso. Às vezes a nostalgia também pode trazer tristeza, mas não por pensar em momentos tristes, mas por pensar que aquele momento ele não volta mais. Ele simplesmente acabou. E isso muitas vezes acontece porque a nostalgia traz um sentimento diferente de ver suas memórias. Porque a nostalgia, de acordo com alguns especialistas e profissionais que estudam esse evento, esse sentimento, ela é um filtro cor-de-rosa das nossas lembranças e não um vídeo gravado com todos os detalhes e consciências daquilo que aconteceu. Então tudo que a gente vê através da nostalgia não é necessariamente real, mas é algo mais bonito de acordo com a realidade que a gente viveu. Por isso que muitas vezes ela traz todo esse sentimento. Ela é bela, ela é reconfortante, ela é protetora, ela nos leva aos lugares que a gente queria voltar, mas nunca vão poder estar aqui de novo. Quando estamos falando de nostalgia, nós não estamos sentindo saudades do passado. Nós estamos nos lembrando de uma versão romantizada da nossa história. E isso são coisas bem diferentes. Aí que entra o filtro, aí que entra essas lembranças um pouco mais floridas, mais idealizadas daquilo que a gente podia viver. E não à toa, quando a gente às vezes confronta algumas experiências do passado, como um filme antigo, elas nem sempre são tão boas quanto a gente se lembra. Tendo esse exemplo em vista, agora a gente pode começar a confrontar um pouquinho essa lembrança romantizada que a gente tem. Se a nostalgia
essas memórias trazem algo tão afetuoso, tão bonito, tão gentil. Faz sentido, então, a gente ficar remoendo esse passado e querer que as coisas fossem como antes. Mas o problema é que a realidade não era bem assim. E quando você vê um filme antigo, vê um filme que você adorava quando era criança, você também percebe isso. Às vezes o confronto é um pouquinho mais lógico, é um pouquinho mais direto, como ver algo que era do passado mesmo. Ver um programa, ver um filme, ver uma experiência que antes as crianças tinham, que na sua cabeça eram muito boas, mas na real não eram tão assim. E outro ponto de confronto com a realidade é você analisar os fatos de fato. Quando a gente pensa que as coisas eram melhores antigamente, a gente vem dessa romantização do que a gente viveu. Mas quando a gente confronta dados do passado e do presente, a gente precisa reconhecer que as coisas não eram tão boas assim. Quando a gente fala de uma internet que era melhor antes, porque tinha menos algoritmo, tinha menos interação, tinha menos hate, a gente desconsidera outros fatores, como a internet lenta, a possibilidade de acesso, algumas outras questões, como tecnologia. A internet no passado não era tão boa quanto era hoje. Elas duas tinham problemas. Acho que é válido a gente pensar nisso. Assim como a própria sociedade. A gente podia dizer que na época do não sei o que a vida era melhor, mas não era. A gente talvez tivesse uma sensação de segurança porque a gente não se preocupava de fato com a segurança, mas alguns números mostram que algumas dessas realidades não eram tão boas assim. Muitas pessoas, por exemplo, tinham muito menos acesso à faculdade do que tem hoje, então algumas coisas não eram possibilidade. Em outros lugares a gente tinha menos policiamento e outros tipos de crime acontecendo. Então não necessariamente é porque era melhor. Às vezes é porque você se lembra que era melhor, porque você não era confrontado com essas coisas. E a gente pode confrontar isso com muitas outras coisas. E também não quer dizer que tudo tenha melhorado. Algumas coisas podem sim ter piorado ou ter ganhado mais evidência que pioraram. Você não pode deixar de lembrar que hoje a informação ganha uma velocidade, tem uma resposta muito mais rápida do que tinha antes. Antes a gente dependia de jornais e revistas. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem a tela de milhares, de milhões, de bilhões de pessoas para documentar tudo o que acontece de bom ou de ruim no mundo. Então essas informações acabam nos sobrecarregando ainda mais, o que demonstra que talvez a realidade pareça pior, quando na verdade ela não é. E quando ela é pior, não quer dizer que o mundo acabou ou que a gente tem a possibilidade de voltar ao que era antes. Existe uma nostalgia, por exemplo, sobre o meio ambiente, sobre rios, sobre essa segurança dentro dos bairros que não vai voltar. Porque, infelizmente, algumas medidas não foram tomadas e o mundo avançou cada vez mais para uma outra direção. Mas é evidente que a nostalgia, aquilo que a gente lembrava que era tão bom, não era tão bom assim. E eu te convido a tentar puxar alguma lembrança, alguma memória de algo que não era tão bom assim, para quando você estiver muito enebriado com esse sentimento de que as coisas eram muito melhores antes. Quando você pensar no seu jogo, que era o jogo que tá caro hoje, pensa no acesso ao videogame que tinha antes. Mas eu não tô aqui para defender essas coisas, esses detalhes. Vamos pro próximo passo. Sabemos o que é nostalgia, sabemos o que é a realidade e sabemos que as duas não necessariamente vão falar da mesma coisa. Mas a gente não pode jogar a nostalgia só pro lado positivo ou só pro lado negativo. Afinal, como eu falei no início do vídeo, a nostalgia nos ajuda a enfrentar dilemas do dia a dia e às vezes a não surtar com esse dia a dia. Às vezes esse pensamento nostálgico, essa lembrança do passado, ajuda a gente a se sentir um pouco mais tranquilo em relação àquilo que está acontecendo. Por exemplo, você vai fazer uma reunião com seus chefes logo mesmo e você está muito inseguro. Mas aí você lembra que você já lidou com essa situação em outros momentos. Você lembra que nas outras situações que você lidou com isso, deu tudo certo. E aquilo que não deu, você conseguiu melhorar ao longo do tempo. Claro, que você se lembra com um pouquinho mais de filtro e a situação talvez não tivesse sido tão boa assim. Mas você sabe que essa situação agora, você já viveu. E é fichinha pra você. Do mesmo jeito que quando, sei lá, você fica sozinho hoje. Você já foi uma criança que precisava de auxílio e tudo mais e conseguiu superar coisas diversas. Hoje, se você precisar enfrentar um desafio desses que você já viveu, por exemplo, você vai saber que você consegue lidar. Apesar da idade, apesar das coisas terem avançado, você sabe que você tem capacidade plena para lidar com algumas situações que você já lidou antes. A nostalgia também nos ajuda a superar fatos que aconteceram. Eu, por exemplo, perdi minha mãe não faz tanto tempo. E essa lembrança de como as coisas eram, como era confortável estar com ela, etc, etc,
me ajudou a me sentir mais tranquilo hoje em dia, porque eu sei que eu tive bons momentos no passado. Eles não voltam, mas eu posso acessar eles quando eu quiser, quando fizer falta. Isso dá sim uma sensação de porto seguro, de conforto e de pertencimento ao lugar. Você já passou por aquilo, você já viveu experiências muito boas e você sabe como era gostoso tudo que você passou. O problema aqui é quando a gente começa a ruminar demais o passado. E ruminar demais o passado com esse sentimento nostálgico pode trazer fantasmas que a gente achava que já tinham sido destruídos. Não à toa existe gente pedindo o retorno de ditaduras, de governos excêntricos, gente pedindo volta de imperadores. E às vezes não é nem porque a pessoa viveu, mas porque ela tem uma memória, ela tem uma leitura que não é tão real assim, não tem tanta base nos dados. E ela vem dessa memória um pouco mais aveludada e filtrada do que eram essas outras vidas, o que eram esses outros tempos. E eu posso dizer que, principalmente as pessoas que viveram 64, por exemplo, elas têm muito isso porque também a informação não chegava. O crime era mais acobertado. O crime institucional, principalmente. É muito diferente você viver de uma democracia, de uma ditadura, porque, por exemplo, em um você tem liberdade de imprensa, no outro não. Então as coisas que acontecem em um vão ser amplamente escancaradas, enquanto no outro, não. Então é muito mais fácil forjar uma memória de beleza a partir de um lugar que você tem menos imagens, menos notícias, menos contextos, do que realmente estava errado. Então, nostalgia não é completamente ruim. Ela traz esse conforto, ela é importante para nossa sobrevivência, porque se todo mundo lembrasse das dores, das formas que elas são, a gente não avançaria em muitas coisas. Aquela reunião que você está lembrando da nostalgia, na verdade, foi um fracasso, só que você não se lembra tanto disso e na sua cabeça você foi melhor do que você achava. E assim como, por exemplo, como um especialista tinha falado num artigo que eu li do Drauzio Varela. Se grávidas se lembrassem de suas gravidezes, talvez elas nunca mais iam ter um filho, porque é um sentimento complicado. Assim como eu, quando lembro que passei mal comendo muito, às vezes não lembro que foi tão ruim quanto é da outra vez e cometo mesmo erro. A nostalgia ajuda a gente a sobreviver como raça, a ter experiências de novo, a viver por coisas que a gente talvez não viveria se só lembrasse do quão ruim foi lá no passado, mas ao mesmo tempo não dá pra gente viver na romantização desse passado. Não dá pra viver só de lembranças construídas e memórias filtradas daquilo que a gente já viveu. E filtradas não só por a gente, mas às vezes pelo próprio contexto que a gente tá. O resumo de tudo isso, o resumo da obra, o ponto da obra é: não dá pra gente negar o presente. Não dá pra gente temer completamente um futuro e a gente precisa aprender com o passado. A nostalgia tá aqui pra gente enfrentar as coisas do dia a dia e aprender muito com o que a gente já viveu. Mas não dá pra gente só ficar remoendo o que era bom, que no meu tempo era melhor, que as coisas hoje não prestam, porque você sabe que não é bem assim. As novas gerações podem não ser tão boas quanto a sua, de acordo com a sua memória. Mas em outros aspectos elas avançam muito mais do que a gente. Elas têm outras possibilidades, elas têm outra visão de mundo. Então não dá pra gente só ficar falando de como era no nosso tempo e que isso não vai mais voltar. E a pessoa que fica ruminando isso, além de ser chata pra caralho, ela tá fadada a cometer erros que ela não lembra que cometeu nessa história fantasiada que ela se... que ela só vai lembrar das coisas melhores. E vai lembrar com atenuantes como esses que eu já citei. O que eu tenho pra dizer é: não abrace totalmente a nostalgia, não se esqueça completamente dela e não seja um velho ranzinza. A vida tem muito mais pra oferecer pra gente do que só memórias e só decepções com o que a gente vê na realidade. A gente pode usar essa amálgama pra ter um dia a dia e reflexões muito mais sustentáveis e equilibradas pra se viver e relembrar e superar o que tiver que vir a seguir. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, comente e compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se no canal para mais reflexões como essa e até a próxima.